Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero concluir a mensagem do Sermão do Monte. Estarei em breve palavra concluindo esta rica mensagem que o Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus trouxe para cada um de nós do Sermão do Monte. Ele está registrado aqui no livro de Mateus, capítulo 7 e o versículo 24, onde diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu rios, e assoprou o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados e diletos irmãos, vamos orar antes de trazer a mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu peço da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, da Tua infinita misericórdia, Pai. Ensina-me, Senhor, a Tua palavra, Pai, pois necessito compreender. Dai-me, Senhor, uma palavra revelada do Teu coração para transmitir, ó Pai, para a Tua igreja amada, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, às vezes cada um de nós temos enfrentado tempestade, temos enfrentado crise ou calamidade em nossas vidas. E muitas vezes isto revela que tipo de pessoas somos, pois a verdadeira piedade não se distingue totalmente de suas limitações até que venha as provações em nossa vida. Quando o Senhor Jesus diz que o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha, é porque ele coloca à prática a palavra revelada ao seu coração por meio do Espírito Santo de Deus. Quando você vive a palavra, quando você pratica a palavra, você é semelhante a um homem prudente que vive constantemente buscando o livramento da tua alma diante das calamidades, diante dos intempéries da vida, diante das lutas e dificuldades que muitas vezes temos passado. Eu tenho tentado trazer esta mensagem do Sermão do Monte, comparando alguns acontecimentos dos tempos, das estações e inclusive aquilo que tem ocorrido dentro do Brasil e fora do país. Sabemos, amados irmãos, que existe uma tempestade imperando agora sobre o nosso Brasil, uma grande avalanche de acusação contra o nosso presidente, e tudo isso tem entristecido cada um de nós. Sabemos, amados, que existem algumas coisas verídicas e algumas coisas também que são criadas, inventadas pelas pessoas. Nós que somos servos de Deus, que somos cristãos, que somos chamados por decreto de Deus, nós temos a obrigação, amados irmãos, de orar pelas autoridades constituídas. Então, cabe a cada um de nós não entrarmos em defesa de ninguém, mas orar e apresentar a Deus e pedir que Deus venha agir, que Deus venha tomar esta causa. Se for a vontade de Deus que esse governo da atualidade continua, então continuará. Se não for, amado, então que Deus venha tomar as devidas providências para que as coisas sucedam da maneira como Deus quer. Amados, sabemos que
existem coisas, provações em nossas vidas que muitas vezes traz-nos dificuldade. Sabemos que existe tempestade do dia a dia e que causa juízos muitas vezes em nossas vidas. E essas tempestades muitas vezes é para nos firmar, para que venhamos firmar na palavra de Deus. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo nessas duas comparações, do homem prudente, do homem imprudente, da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, são duas mensagens com finais diferentes deste Sermão do Monte, e que nem um conhecimento muitas vezes de nós possa nos levar a compreender o que realmente o Senhor Jesus está trazendo. Existe algo dentro deste universo espiritual que nós precisamos buscar para compreender. Nenhuma profissão de fé verbal, embora ambos sejam essência em si mesmo, pode substituir a obediência à palavra de Deus. Você falar que acredita em Deus, você falar que acredita em Jesus, você falar que acredita na existência do Espírito Santo, mas não obedecer à palavra, então a sua fé, ela é uma fé verbal, não é uma fé inteligente, ele não é uma fé fundamentado na palavra de Deus, ele não é uma fé que te levará à presença do Altíssimo. Nós vemos, amados, que o Senhor Jesus está trazendo algo extraordinário para cada um de nós. Se prestarmos atenção e se estudarmos e se meditarmos e se memorizamos até empaturrar a nossa mente com os seus ensinamentos, mas se nós muitas vezes fazemos o que dizemos e se não fazemos o que sabemos, em outra palavra, se o senhorio do Senhor Jesus que professamos é a grande realidade da nossa vida, o que Jesus está destacando é que aquele que verdadeiramente ouve o Evangelho e que professa a sua fé, sempre hão de obedecê-los, expressando a sua fé em suas próprias obras. Muitas vezes, amados, nós até falamos que acreditamos em Deus, acreditamos no que Jesus está falando, mas a nossa atitude muitas vezes, a maneira como nós tratamos a palavra de Deus muitas vezes não condiz com aquilo que muitas vezes nós falamos que fazemos. A pessoa que ouve a palavra de Jesus e pratica é o construtor sábio. A casa construída sobre a rocha representa a vida alicerçada mediante a palavra de Deus, representa uma vida genuinamente cristã, construída mediante o ensino de Cristo. É uma palavra alicerçada em Cristo e no Evangelho. A tempestade denota as provas da vida, a adversidade, as tentações, as perdas, as enfermidades e tantas outras coisas, amado, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Todos nós, amados, teremos que passar pelo período, muitas vezes, do estreito de Deus. Nós que estamos trilhando o caminho da fé, passaremos por períodos de montes, passaremos por períodos de vales, passaremos por períodos de deserto, passaremos inclusive até por períodos de pântano, onde muitas vezes parece que estamos atolados, parece que estamos subjugados por algo que nos prende às coisas desta vida. Isso é realidade para o cristão que conhece a palavra de Deus. As lutas cotidianas, portanto, representa, amados, a tempestade da vida. Todos nós, amados, teremos que lutar pela nossa sobrevivência da fé.
A pessoa que ouve, portanto, a palavra de Jesus e pratica, ele é considerado um construtor sábio. Mas aquele que ouve e não pratica, ele é considerado como tolo. Tudo depende de pôr em prática o que Jesus disse. Somente a pessoa é sensata ou é sábia, aquele que transpõe a palavra do Senhor, que coloca em prática para praticar aquilo que o Senhor está dizendo. Esses dois aspectos, ouvir e praticar, sempre anda junto. É isso que o apóstolo Tiago deixa registrado no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 até o versículo 25. Nesse ponto em que falhamos muitas vezes, que inclusive até os próprios falsos profetas acabam errando. Era como os falsos discípulos fingiam agir, isso que muitas vezes os discerne o que são autênticos discípulos e o que deve fazer. Somente a vida cujo fundamento esteja firme na palavra, seja firmado na palavra, pode suportar as provas. Jesus, portanto, o Senhor Jesus exige duas coisas que os homens, primeiro, que ouve e que pusesse em prática aquele que ele dizia. É necessário ouvir, amado. A fé vem por ouvir a pregação do Evangelho. Você precisa parar para escutar o que o Senhor está falando. Tem pessoas que ora, fala demais e não para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus muitas vezes está falando contigo, meu amado, está falando contigo, minha amada, e você muitas vezes não para ouvir. O conhecimento deve transformar-se em ação. A teoria deve passar a ser praticado, tem que ser colocado em prática. A teologia deve chegar a ser vivida. Existe algo que você precisa viver, a realidade do ensino do Senhor Jesus. Você precisa colocar em prática, viver. Existem muitas pessoas na igreja que ouvem os ensinos, o ensino do Senhor Jesus, porém não coloca nada daquilo que ouve em prática. E se dissermos que somos cristãos, concluímos então que temos essas duas obrigações: ouvir e praticar, que se resume em uma só palavra: obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, amado. O segundo construtor, o Senhor Jesus diz que é um homem diferente do homem prudente. O primeiro construtor, Jesus agora destaca a pessoa que ouve a sua palavra e não as põe em prática. Isto é, que não age baseado nela, ou que não vive de acordo com os seus ensinamentos, como um homem insensato, como um homem que é tolo, que age tolamente. Em outra palavra, um homem sem entendimento. O que é insensatez? Segundo o dicionário, insensatez é falta de senso, falta de qualidade daquele que é conhecido como demente, que é tolo, o que ouve e que vê, muitas vezes e ser uma pessoa acaba sendo tola porque ele ouve, ele vê algo de extraordinário, mas não coloca em prática. Alguém que está sempre com pressa e vive das coisas imediatas, são imediatistas, eles acabam orando e não sabem aguardar muitas vezes o momento de Deus. Eles querem tudo no seu momento, não é no momento de Deus, porque não sabe esperar aquele tipo de homem da parábola. Foi considerado insensato porque não estava preocupado em construir a sua casa
com a segurança, construiu de qualquer maneira, construiu sobre a areia, construiu sem lançar fundamentos, sem lançar o alicerce. Ele estava preocupado em terminar a sua casa. Provavelmente ele terminou em tempo recorde, antes do outro que estava construindo sobre a rocha. Ele deve ter até zombado do outro, porque a construção dele foi muito rápida. Eu já vos disse que quando você constrói algo, você precisa cavar em torno de 3 metros para fazer as brocas, fazer a gaiola, para que as gaiolas possam suportar os alicerces que você está construindo na sua construção. E quando você lança o concreto, você deve esperar de 3 a 7 dias para que o alicerce receba a cura totalmente, que o cimento seque totalmente, para que você levante a parede. E provavelmente o tolo não, o tolo ele levantou de qualquer maneira, ele deixou de construir um edifício que suportasse o peso, e quando veio o vento, quando veio a tempestade, aquela casa ruiu. Se ele deixou levar pela aparência, porque vivia sempre procurando atalho, resultado imediato, do ponto de vista espiritual, esse homem não firmava sua fé em algo consistente. Em nossos dias, nós deparamos com esse tipo de fé, e fé imediatista, onde os elementos constituintes dessas pessoas, dessas mesmas pessoas, são uma fé vulnerável, o sujeito a grandes decepções e frustrações. Ora, quem deseja construir uma casa para si, não pode construí-la de qualquer maneira. O tolo despreza o ensino, a instrução, no que diz respeito à característica da sua vida cristã. Aquele que apenas ouve e não pratica, a primeira coisa sobre ele é que é tal qual homem descrito na parábola de Jesus como um indivíduo cujo único propósito é agradar a si mesmo. Se analisarmos tudo quanto ele faz, escutamos o que ele diz, descobriremos que ele faz todo mundo girar em torno da sua pessoa. Na verdade, esse é a chave para todos quanto ele faz, enquanto ele diz, ele quer chamar atenção para si mesmo. São pessoas imediatistas, são pessoas que estão preocupadas com o seu viver diário, sua maneira de viver. Ele acha que ele é o centro da atenção de tudo. E esse tipo de pessoa acaba, amados irmãos, se decepcionando. Eu acho que nós precisamos, amados irmãos, retornar ao primeiro amor. Eu acho que nós precisamos buscar a presença de Deus, orar e fazer conforme o homem prudente, construir a fé mediante a palavra de Deus, que nossa fé seja alicerçada mediante a palavra de Deus. O indivíduo que é chamado tolo, ele muitas vezes acaba descobrindo tarde demais que perdeu as bênçãos, que ele exerceu um cristianismo fraco, sem capacidade de vencer as lutas, sem vencer as dificuldades, acaba se decepcionando. Existem muitas pessoas que já estão vivendo dentro da igreja uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida desregada do próprio evangelho, pessoas que já se decepcionaram com o próprio evangelho, não acreditam mais, inclusive, no verdadeiro evangelho. Então, amados, nós que somos servos de Deus,
Vamos buscar a presença do Altíssimo, vamos orar, vamos vigiar, vamos nos revestir, vamos agir como um homem prudente, revestindo-nos da glória, do Shekinah de Deus, do poder do alto, do poder inefável do Senhor nosso Deus, porque Ele é bondoso, Ele é magnânimo, Ele é soberano. Este é o pedacinho do maná dos céus, encerrando todas as minhas mensagens do Sermão do Monte. Encerro hoje esta mensagem. Não sei o que estarei trazendo na semana que vem, não sei se estarei preparando outras mensagens, mas eu sei que se o Senhor quer que eu pregue, Ele me dará um novo rumo para as minhas mensagens. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus magnânimo e soberano, em o nome do Senhor Jesus, Pai, te louvo, te glorifico, te dou graça por estas mensagens, Pai, que o Senhor tem me dado do Sermão do Monte. Encerro hoje, Pai, não sei quanto áudio foi gravado, estarei contando agora no decorrer desta semana e colocando à disposição no YouTube para que outros possam desfrutar desta mensagem, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te glorifico e te dou graça. Amém e amém.